boa noite a todos mais uma vez, né? Hoje a gente vai falar sobre o tema famílias disfuncionais. Estamos chegando na nossa penúltima aula, né? Semana que vem é a última aula. Tempo muito precioso aqui. A gente tem certeza que é um tema que vai impactar muita gente, né? Acho que todos vivem situações familiares. Acho que a gente vai ter uma participação bacana hoje também. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo que Ele tem nos dado aqui. Pai querido, te louvamos, bendizemos o teu santo nome por essa noite, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade de nos reunirmos como EBD, como classe, conflitos da vida. Obrigado porque até aqui temos aprendido grandes coisas, dividido situações que convivemos, Pai, nas nossas famílias, nas nossas casas, e pedimos ao Senhor que hoje também seja um tempo especial, só uma hora que estivermos aqui, seja uma hora de aprendizado, de compartilharmos situações e aprendermos juntos com cada uma delas. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo minha tela aí? Sim. Beleza. Ok. E esse é um tema familiar, mas ao mesmo tempo essa palavra é um pouco diferente, né? Aí eu gostaria de começar perguntando, alguém ou alguns aqui dos participantes poderiam me dizer o que é para você uma família disfuncional? Sem medo de errar, não tem ninguém aqui que saiba mais do que o outro, estamos aqui para construir juntos, né? E é um termo relativamente novo. Eu entendo que é uma família que não tem um funcionamento como deveria ser, né? Autoridade dos pais, obediência dos filhos, ou com um emocional muito ruim. Eu acho que é isso. Um pacotinho aí, né? Mais alguém quer arriscar? Eu pensei mais na organização, né? De papai, mamãe, filhinho. Hoje é papais, mamães, filhinhos e mais. Também. Mais alguém? Cheios de discordâncias, sem harmonias. Uhum. De um modo geral, é tudo isso mesmo, né? A gente consegue colocar dentro de um conceito, que é o que a gente vai estar lendo agora, e aí a gente vai destrinchando isso de uma forma detalhada, um pouquinho de cada vez, e depois nós vamos trazer para dentro da Bíblia um pouco disso, para a gente também entender o que é uma família funcional e o que fazer para que as nossas famílias não sejam disfuncionais e sejam funcionais, que é esse o nosso objetivo, né? Então, o que é uma família disfuncional? É um grupo familiar onde há conflitos, abusos e má conduta. É aquela onde as necessidades afetivas, sociais, espirituais e materiais, só que não é e materiais, é entre outras coisas também, né? Deixam de funcionar corretamente.
Geralmente nós estamos mais habituados a ouvir família desestruturada. Esse é um termo que já está caindo em desuso, e acho importante a gente trazer para o termo atual e o que está sendo utilizado também, até mesmo porque dentro da nossa igreja estamos trabalhando com a ideia da construção de uma organização, de uma ONG, e dentro disso vamos receber muitas famílias. E esse termo família desestruturada foi, durante muitos anos, usado de uma forma pejorativa e muitas vezes só associada às famílias, às vezes, mais financeiramente desprestigiadas, talvez, a gente pode colocar dessa forma. E isso, hoje em dia, já não é mais visto assim, né? Famílias disfuncionais acontecem em qualquer classe social, porque é exatamente essa ideia. É uma família que não está funcionando muito bem. E dentro disso, dentro dessas características dessas famílias, muitas classificações, características vocês já citaram aqui, e vamos aprofundar em algumas delas. Primeiro, o que geralmente acontece dentro de uma família disfuncional, né? A gente observa muito essa questão da violência emocional, onde há muitos gritos, insultos, ameaças, as pessoas são muito criticadas severamente, os pais ignoram as necessidades dos filhos. Isso traz para a gente também uma série de sequelas emocionais. E o que isso também, ao final, nos preocupa muito? Que a naturalização dessas coisas, né? As crianças crescem nesse meio e lá na frente elas estão tendo atitudes exatamente iguais. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa questão de violência emocional dentro desses subitens, né, que eu classifiquei aqui. Então, nós precisamos tomar cuidado para que, no dia a dia, nós que entendemos que temos uma família funcional, a gente também, vez ou outra, não deixemos expressar esse tipo de situação quando, às vezes, a gente perde o equilíbrio, né? Então, muitas vezes, o insulto, a gritaria, essas situações acontecem muitas vezes. Quando também citamos em esse tipo de família, muitas vezes vem em mente a questão dos abusos físicos, sexuais, os verbais entram junto ali dessa questão emocional, mas o abuso verbal acontece muito também. Então, essa é uma outra característica muito presente, mas não é única. Muitas famílias são disfuncionais e às vezes não tem esse mal, né, que seriam os abusos. Então, essa é uma situação grave, né, muitas vezes que requer denúncia, muitas consequências, né, para a vida adulta e até mesmo de quem comete, então é muito complicado. Amor condicional e incondicional. Hoje em dia nós vemos famílias fazendo de tudo para os seus filhos, né? Os pais trabalham dia e noite para dar o melhor, não deixar faltar nada, trabalhar como louco para garantir a escola X, o inglês, o espanhol, a natação, e a gente entra nessa questão, meu amor, eu faço de tudo pelos meus filhos. E isso também é caracterizado por uma disfunção. A gente tem que ter limites para tudo. Ou então o amor condicional. Eu amo meu filho se ele for obediente, se ele só tirar 10 na escola. Naquele momento que ele não segue esse padrão, eu dou um gelo nele, paro de falar, fico um mês, um ano, ignoro a presença dele. Então, assim, o meu amor para com o meu filho, para com o meu marido, para com a minha esposa, é condicional. Se tudo está a meu favor, ok, eu amo. Agora, se não está do jeitinho que eu gostaria, eu retiro esse amor temporariamente, muitas vezes, ou por um período até
prolongado, quando não, pensando na situação marido e mulher, muitas vezes até chegando a uma separação. Um próximo tópico é a inexistência de fronteiras e limites. Quando as funções, vamos colocar assim, dentro dos lares não são tão claras. Então, nós vemos os filhos coordenando situações, mandando nos pais, os pais sem saberem se colocar diante dos filhos, não há limites, os filhos fazem o que querem, dentro de horários, assistem o que querem, vivem a vida como querem, os princípios vão se perdendo. Então, essa inexistência de fronteiras e limites é uma característica bem importante também nessas famílias disfuncionais. Triangulação. Triangulação é uma característica que às vezes a gente não percebe e muitas vezes nós cometemos. A questão de quando eu tenho, por exemplo, uma discussão com meu marido e nesse momento eu faço uma aliança com o meu filho e daqui a pouco eu estou falando mal, partilhando coisas às vezes íntimas ou coisas que só caberia ao marido e à mulher e eu me alio ao meu filho para ganhar força para que nós dois fiquemos fortes e contra um outro elemento da família. Então, às vezes, nós vemos essa triangulação, filhos contra os pais, pai com filho com pai, contra a mãe. Então, essa triangulação é algo que precisa ser rompido e acontece de forma muito sutil e precisamos estar atentos diante disso. E classifiquei aqui como último tópico, mas não que não existam mais características que a gente poderia colocar como disfuncional, comportamentos aditivos, que são essas questões ligadas ao uso, consumo excessivo de drogas, álcool, que é um grande vilão muitas vezes, jogos, internet, hoje temos aí a Netflix, esses canais, streams da vida, que acabam entrando num ciclo vicioso e causa também um impacto muito grande nas famílias. A irmã, não me recordo o nome, também citou a questão das famílias, as novas formas de famílias, vamos colocar assim, né, que muitas vezes a mídia tem mostrado como natural, então isso também é uma situação que temos que lidar no nosso dia a dia, e entre outras características, a gente poderia elencar aqui outras e outras características. Eu quis fazer o máximo, abranger bastante itens, mas em poucos itens, até porque, para a gente, é muito importante trabalhar à luz da Bíblia, né? O nosso propósito aqui é identificar essas disfuncionalidades, mas também olhar à luz da Bíblia, como que nós, cristãos, podemos combater e fazer com que as nossas famílias estejam dentro do centro da vontade de Deus. E também, ao nos depararmos, e muitas vezes ao ler essas situações, nos identificarmos com algumas, e é muito importante falar desde agora, né, antes da conclusão da aula, de que essa classificação, uma família disfuncional, ela também não é determinante. Hoje eu posso ter uma situação familiar que não é muito legal, não é muito agradável, eu posso ser filha de uma família disfuncional, mas eu posso quebrar esse padrão na minha família atual e fazer totalmente diferente. Não é porque eu vivi uma violência emocional que eu preciso praticá-la dentro do meu contexto, não é porque eu sofri abusos físicos, sexuais, que eu preciso naturalizar isso, né? Muitas vezes nós escutamos isso, eu apanhei muito quando criança, mas hoje eu estou aqui, firme, forte, não morri. Não morreu, mas quais são as outras consequências também dessas atitudes? Então, o que é correção? O que é uma correção correta diante da Bíblia?
Tudo isso nós temos no nosso grande manual, então nós precisamos usá-lo, e usá-lo de forma prática, diária, porque todas as instruções necessárias nós encontramos ali. Então, tem os preceitos bíblicos para uma família saudável, né? Para uma família funcional. Efésios capítulo 6, de 1 a 4, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então aqui a gente percebe, através desse texto de Efésios, que são ordenanças a filhos e pais, ou seja, obrigações dos dois, né? Os filhos devem obedecer seus pais, honrar, né? Honrar pai, honrar mãe. E pais, nós devemos também fazer a nossa parte, né? Não devemos irritar os nossos filhos. Devemos sim instruí-los de acordo com o conselho do Senhor. Entendo que essa questão da irritação, que muitas vezes, às vezes nós fazemos isso, né? Eu falo como pai, né? Às vezes fazemos isso pensando no bem do filho, pensando que o que é bom para ele. Às vezes uma orientação, talvez até mal dada, né? A gente querendo orientar, buscando o melhor, mas não da forma correta. E muitas vezes isso acaba criando uma autodefesa do filho, né? Mas, de fato, temos que entender essa questão de não irritar os nossos filhos, né? E, do mesmo modo, os nossos filhos precisam, sim. Isso é ordenança, né? Obedecer, é uma ordem, né? Obedeçam seus pais, né? Honre, né? Honre teu pai, honre tua mãe, como primeiro mandamento. Os preceitos para os pais: ouvir, obedecer, amar e ensinar. Ouvir, né? Temos que saber ouvir, entender, obedecer, amar acima de todas as coisas e ensinar tudo aquilo que nós temos aprendido, vemos como certo, vemos como correto. Quando a gente pensa nessa questão dos preceitos, para que a gente possa transmitir, nós temos que ter esse conteúdo dentro de nós. Então, quando nós vamos para a palavra, nós compreendemos claramente que nós temos essa responsabilidade de ouvir e transmitir. Mas, além do ouvir, essa sequência de verbos, né? Ouvir a palavra de Deus, ler os preceitos, que nós possamos seguir tudo isso, obedecer, não adianta ouvir e não colocar em prática, amar a Deus acima de todas as coisas e amar a nós, ao próximo, e ensinar tudo aquilo que nós aprendemos na palavra. Não é aquilo só que nós achamos, é aquilo que nós temos por instrução, né? Então, nós, enquanto pais, precisamos ter esses preceitos, né? Não é algo negociável. Então, a gente precisa ter isso realmente como uma premissa, né? Ouvir a palavra, obedecer, amar e ensinar, porque os filhos têm em nós, pais, o exemplo. O exemplo. Nós sabemos que nada é fácil, nós vamos entrar aqui em alguns exemplos bem difíceis que aconteceram na Bíblia, porém, tudo isso aconteceu também dentro da vontade de Deus e a gente precisa saber qual é o nosso papel diante de tudo isso. Muito bem, aí a gente tem alguns exemplos bíblicos de famílias disfuncionais. Nós temos o exemplo da família de Eli, né, Samuel, a gente encontra lá em 1 Samuel, a gente pode ver isso no capítulo 2, no capítulo 3, se você tiver a oportunidade de ler depois esses dois capítulos, vai falar exatamente a situação de que Eli foi omisso
a tantas situações que estavam acontecendo debaixo dos seus olhos. Há tantas situações que seus filhos estavam fazendo e ele se tornou omisso diante de tudo isso. Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, eles foram amaldiçoados, né, diante do Senhor. E ele não os repreendeu, né? Ele, em nenhum momento ele repreendeu. Ele já estava bem velhinho, já, né? Mas ele tinha ali, por ser pai, de orientar os seus filhos naquilo que eles estavam fazendo, né? E era um caso típico de uma tragédia totalmente familiar, uma tragédia familiar. E a gente percebe isso nos nossos dias de hoje, né? Muitas vezes, por não disciplinar os nossos filhos da forma correta, né? Ver os nossos filhos fazer coisas e a gente deixar que essas coisas vão acontecendo, depois a gente pode pagar um preço, né? Paga um preço dos erros dos nossos filhos. E é interessante como esse exemplo trazendo para os nossos dias de hoje é bem real, né? De pais omissos, né? Pais que deixam os filhos, né? Fazerem da forma que quer, até sabendo, até sofrendo, mas muitas vezes não tem coragem de chegar e de falar e de repreender para que isso não aconteça. Alguém já viu isso acontecer próximo de vocês? Quer citar algum exemplo? Até no seu próprio lar mesmo, se quiser compartilhar. Eu digo que educar os filhos não é uma tarefa fácil, né? A gente... Edson. Oi, Rogério. A gente que está ali aconselhando ali na igreja, né? A gente percebe que essa é uma situação bem corriqueira, infelizmente, até nos lares cristãos, né? Pais que realmente ficam reféns emocionalmente dos seus filhos. Eu acho que isso tem uma questão hoje cultural, no sentido de que os pais hoje trabalham muito fora, enfim, e eles acabam querendo compensar isso no pouco tempo que ficam em casa. Eles não querem que esse pouco tempo seja de correção. Então, muitos filhos sendo criados por outras pessoas, que não a mãe e o pai, isso também contribui muito para essa situação. E tem muitos pais que realmente não se posicionam na questão disciplinar, né? Talvez porque foram vítimas do excesso, né, inverso na sua infância, e não querem reproduzir isso, mas não chegam num equilíbrio, e aí descompensam exatamente para o outro lado. Eu não quero que o meu filho sofra as agressões que eu sofri, então eu não vou fazer nada com ele. E aí a gente cai nesse ciclo vicioso aí. Realmente isso é muito normal hoje. É difícil, né? É difícil, né? Porque a gente vive essa nova geração, né? Ela já nasce, vai crescendo com poderes, vamos dizer assim, né? E se a gente não tomar conta, isso pode ter problemas no futuro, né? Falar, Sandra? Edson, pode falar? Claro, fica à vontade. Então, eu tive acompanhando alguém da minha família, alguém bem próximo, né? Então a gente conhece bem desde pequeno. E a criança tinha um gênio muito forte e dominavam os pais desde que ela era bem pequena. E nós, como famílias, víamos toda a situação, os pais cristãos muito tementes a Deus, mas chegou uma época que a gente estranhava, né, como estava o comportamento da menina, com 12 anos, já afrontando e desafiando, e
na história, né, ainda está em recuperação, eu falo que eles estão em restauração e eles reconhecem isso, mas não são da nossa igreja, são de outra, mas o pai da família, ele teve que tomar uma decisão de tomar o governo da casa. E eu acho que ele deve ter sido ministrado, ou o Senhor mesmo o ministrou no coração dele, mas quando ele tomou a consciência de que ele estava com um lar desgovernado, mesmo sendo um cristão, ele deixou a casa desgovernada, ele não tinha frutos, mas a partir do momento que ele falou, não, agora eu vou exercer o meu sacerdócio, né, como líder dessa casa, como pai, e colocar os limites. Então foi um caos, a casa deles virou de cabeça para baixo, porque eles tiraram tudo. Foi bem radical, foi um corte muito feio, né, assim, dinheiro, saídas, telefone, celular, então foi uma coisa bem brusca para o que ele tinha, mas foi aí que a menina acordou para a vida, né, filha única, então tinha um histórico bastante complicado, mas foi ali, com muita oração, com muita lágrima, que eles conseguiram tomar de volta, né, pegar de volta o controle, e hoje, depois de uns 3 anos que eles têm tido esse processo, ela respondeu, ela tem respondido. Então eu percebo que às vezes é falta de posicionamento dos pais. Parece que eles não sabem, puxa, já fiz de tudo, já disciplinei, já tirei, já isso, já aquilo, não dá jeito, e você vê que é uma desobediência ao Senhor, de tomar a posição de líder da casa. Então não dá para contar todos os detalhes, mas foi uma transformação no coração dos pais, especialmente do marido. No caso ali tinha pai e mãe juntos, né? Então eu percebo, se a mãe é sozinha, tem que ser uma posição da mãe ali. Eu sou a mãe do lar, reconquistar, pegar essa liderança, agarrar na mão de Jesus e seguir. Não é fácil, foi muito difícil, né? Nós pensamos como família que ela ia fugir de casa, tamanho que era a pressão, mas ela não fugiu, e hoje ela está bem melhor. Nós vemos uma menina bem restaurada. Esses exemplos que vocês trazem são muito importantes, porque muitas vezes nós achamos que essas coisas só acontecem no quintal do vizinho. Quando acontece dentro da nossa casa, da casa de alguém muito próximo a nós ficamos surpresos. Por isso que eu falei no começo, né? Essa palavra disfuncional, ao meu ver, foi uma mudança muito importante nessa nomenclatura, porque significa exatamente isso, não está funcionando como deveria. Ela pode voltar a funcionar, que é esse exemplo que a Sandra está trazendo. É uma mudança, não é do dia para a noite, mas é uma questão de posicionamento. Quando a gente decide obedecer e cobrar, nem sempre nossos filhos vão reagir bem, a gente, enquanto adulto, também não, mas se Deus está à frente, o resultado vem. No nosso tempo, não. Né? É aquilo que a Sandra falou, uma questão de 3 anos para eles começarem a ver algum tipo de fruto. Mas eles chegarão. Eles chegarão. Muito bem. Continuando aí, a gente tem a omissão de Davi, né? Davi ele tinha um filho chamado Adonias, e Adonias queria tomar o seu reinado à força, né? E ao tentar tomar o seu reinado à força, ele teve a intenção de aplicar um golpe em seu pai, golpe de Estado, falou, não, agora eu sou rei, eu vou ser o rei. Davi ficou doente, né? Estava acamado, e ele falou, não, agora eu vou ser o rei. Mas o preferido de Davi era Salomão, e ele tentou de todas as formas antecipar, né? Todas as formas se tornar rei à força, e ele não se sentiu fraco, não fez nada, né? Se sentiu sem forças para disciplinar seu filho. E a gente percebe que na casa de Davi tiveram várias situações disfuncionais, né? Até pelo próprio Davi, né? O próprio Davi, ele teve problemas com adultério, né? Teve problemas que envolviam seus filhos, né? Além da questão dele com Betseba, né? A questão do adultério. E houve consequências de situações que foram amargas. Apesar de ser considerado
o homem segundo o coração de Deus, né? Apesar de tudo isso, Davi teve situações complicadas em seu lar, né? A gente está falando de Davi, né? Um homem chamado segundo o coração de Deus. E teve situações que foram difíceis pelos pecados de seus filhos, né? Pelo erro de seus filhos, pelo pecado dele próprio, que se tornou omisso diante das situações que viveu dentro da sua casa. Da mesma forma, houve na casa de Gileade, né? A desordem total na casa de Gileade. Aí... Ok. Amém. Foi. Ai, gente. Desculpa aí, viu? Tranquilo. Imagina. Continuando. Só que a gente não vai ter os slides, né? Mas vamos tentando conectar aqui. Qualquer coisa a gente manda depois. Então vamos lá. Só voltando aí a questão da desordem na casa de Gileade. Então, Jefté, que era filho de Gileade, ele era meio-irmão, né? Não, e ele foi expulso da casa, né? E foi expulso, e sendo expulso, o que aconteceu? Ele ficou revoltado, né? E como eu estava dizendo, ele se tornou um bandido, né? Um traficante, e trazendo para os nossos dias de hoje, ele se tornou um líder do PCC, ou seja, foi uma pessoa totalmente desestruturada, né, pela família que ele estava vivendo. E hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, a gente tem muitos casos assim. O filho rejeitado, né, o filho foi expulso de sua casa. Muitas vezes existe a preferência que se dá a um filho e desagrada o outro filho, sabe aquela questão, eu amo mais esse filho, esse aqui eu amo mais ou menos, ele é filho, ele é meio irmão, né? Então, eu gosto mais ou menos dele. Ele é meio filho, né? Gosto mais ou menos dele. Mas o papai é duro. Thiago, fecha o áudio aí para mim. Desculpa, gente. O Bernardo foi em cima de mim, perdão. Isso a gente percebe muito nos dias atuais, de dar preferência de um, e esse um se revolta e vai embora de casa, e os pais não estão nem aí, né? Não cuidam, e isso que aconteceu, né? É uma desordem total na vida familiar. Não é o meu. E aí nós vamos citar agora algumas atitudes que atrapalham na educação dos filhos. Falta de liderança paterna, a liderança dividida ou a instabilidade no lar, né? Nós já falamos sobre isso aqui um pouquinho, né? Em alguns exemplos, o Rogério trouxe isso também. Quando os pais terceirizam a educação dos filhos. Hoje em dia isso é muito comum por conta do trabalho, mas também às vezes não tem nenhuma questão com o trabalho. A falta da liderança, como a Sandra falou, a falta de posicionamento dos pais muitas vezes. Permissividade excessiva ou rigor exagerado. Então, as duas coisas são muito problemáticas. Quando nós falamos do equilíbrio, é exatamente isso. Nós precisamos entender que todo extremo é prejudicial. Às vezes, no consultório, eu brinco com alguns pais, até amor demais faz mal. Nós precisamos entender que todo tipo de excesso é prejudicial. Né? Na vida, açúcar demais faz mal, falta de açúcar faz mal também. Então, a gente tem que ser moderado, precisamos encontrar o equilíbrio. Essa questão de permissividade leva a situações muito, muito, muito complicadas. Superproteção ou falta de proteção, essa questão de você proteger demais, né? Criar o menino numa redoma, né? Você cria o menino numa redoma, não pode, não vai sair, não vai. E há também a falta de proteção, né? A liberar, né? Deixa ele fazer. Então, o muito é demais, né?
e a falta que não pode acontecer. Todo excesso, né? Todo excesso é complicado. Então a gente tem que ter o equilíbrio, tanto na superproteção quanto na falta de proteção, ter equilíbrio para que as coisas possam caminhar bem. A consequência dessa superproteção é muito complicada na vida adulta, porque quando essa criança, esse adolescente vai para o mundo, começa a vir as cobranças e eles não aceitam não sabem lidar com as situações. E muitas vezes aí começa a vir as outras questões que nós também já falamos aqui, questão de baixa autoestima, ou então eu sou o centro do universo, e aí a autoestima é elevada demais e acha que pode tudo. E também a falta de proteção que leva aquela criança a ser insegura para sempre, às vezes. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Abandono, né, o desamor, a insegurança, o abandono, o desamor, é o caso de Jefté, né, foi abandonado, que não houve amor ali, não houve amor por parte dos seus pais, e as consequências que isso ocorre, né, infelizmente, a gente tem muitos casos na FEBEM, né, que hoje não é FEBEM mais, Fundação Casa. Fundação Casa. A gente tem muitos casos na Fundação Casa de adolescentes abandonados, né, por suas famílias. Casos no próprio Lar Batista de Crianças, que você para conversar com um adolescente daquele, e ele vai contar a história, ele conta normalmente, você fica até surpreso com a forma como ele detalha a situação que ele está vivendo. É até triste, assim, sabe, de ver uma criança que foi totalmente abandonada por seus pais. Muitos não têm condições de cuidar, mas muitos também foram abandonados, né? Abandonados. Humilhação, falta de estímulo, de elogios, essas situações atrapalham, né, a formação do caráter e também da segurança dos nossos filhos, né? Falta de disciplina ou disciplina incoerente. De novo, os excessos. Quando nós levamos qualquer tipo de disciplina com falta de moderação, nós precisamos usá-la na medida certa, não podemos ser omissos. De novo, a gente volta nessa questão da omissão, não podemos fechar os nossos olhos para uma situação que nós estamos vendo. Então, a disciplina precisa existir, muitas vezes nós precisamos ser firmes. Agora, a disciplina incoerente também leva a situações desfavoráveis, porque muitas vezes, às vezes, no consultório, muitas vezes os pais trazem, porque eu tirei a televisão por 1 ano. Eu olho para esse, você vai conseguir sustentar essa disciplina? Então, ele vai olhar para você e vai de cara ver que você falhou, porque você não vai sustentar 1 ano sem TV. Você vai estar assistindo, a criança vai estar junto, você vai estar querendo fazer alguma coisa, você que vai ligar a televisão para o danado assistir. Então, precisamos ser coerentes naquilo que a gente fala na hora de uma disciplina. Então, disciplina física, né? Nós sabemos, somos advertidos que nós precisamos muitas vezes ter algum tipo de correção para os nossos filhos. E eu sempre brincava com o Lucas, quando ele era menorzinho, né? Ele falava assim, filho, uma coisa é corrigir, outra coisa é espancar. A lei da palmada existe e ela precisa existir porque tem pessoas, adultos, espancando seus filhos. Correção não é isso. Correção não é deixar marcas físicas em nenhum filho. Isso não é educativo. Então, a gente sempre falou isso aqui em casa. E ninguém gosta de ser disciplinado, né? E nem de disciplinar, é chato pra gente, né? Mas é algo extremamente necessário. Como a Sandra citou aí o exemplo, né, que ela deu, chegou a um ponto que teve que tomar decisões mais fortes, mas é extremamente importante, e os filhos têm que entender que a disciplina é para o bem,
né? E muitas vezes eles não entendem isso, né? Que a gente está disciplinando para o bem dele, para, né? Não estamos fazendo isso como uma Castigo, punição, enfim, mas entender que é para o bem, a ausência da instrução bíblica e disciplinar com a palavra. E a palavra diz exatamente isso. Nós lemos lá em Efésios, né? Exatamente isso. Deixa eu voltar lá no texto, lá rapidinho, de Efésios. Só para a gente... Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, como primeiro mandamento. E pais, não irritem seus filhos. Tudo isso está relacionado à disciplina e relacionado às instruções bíblicas. Nós devemos, sim, educar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. E a gente tem esse manual aqui, né? Esse livro que nos dá instruções maravilhosas para o ensinamento de nossos filhos. E tudo isso que nós citamos, se a gente não observa da maneira correta, vai criando barreiras entre os membros dessa família. Então, essas barreiras, elas podem distorcer os aspectos espirituais. Quando os pais, de novo, não assumem o seu lugar de liderança dentro das suas casas e colocam, às vezes, a culpa em Deus, porque Deus vai te castigar. Distorce o papel de Deus e coloca Deus como o vilão da história. E isso está distorcendo essa essência dos aspectos espirituais. Nós precisamos trazer a Bíblia para aproximar os nossos filhos, mostrar para eles que as instruções, o caminho correto estão ali. E qualquer distorção dentro disso pode causar também um desfecho muito complicado. Instabilidade no lar, né? Exatamente essa questão de ninguém respeita ninguém, né? O pai não tem poder em sua casa de autoridade, como pai ou a mãe, enfim, os dois juntos não têm autoridade. Os filhos fazem o que querem, né? Ou não obedecem aos seus pais da forma como deveriam obedecer. Enfim, o lar vira uma bagunça, né? Vamos dizer assim. E essas barreiras, elas só vão crescendo. À medida que os pais que têm essa liderança em suas mãos e não conseguem exercê-la, quando eles se veem enfraquecidos, voltam um passo atrás e acabam, muitas vezes, repetindo padrões anteriores dos abusos físicos, dos abusos emocionais, a gritaria, aí essa questão da estabilidade que o Edson trouxe. Então, se nós não compreendemos o nosso papel de adulto, de chefe, de líder das nossas casas, erramos enquanto pais, perdemos os nossos filhos para o mundo, para outras situações, e aumentamos dia após dia as barreiras entre nós. E qual que é o papel da igreja nisso tudo, né? Nós, como igreja, onde está o nosso papel? Qual que é o nosso compromisso como igreja? A igreja, ela precisa reafirmar os preceitos bíblicos. A Bíblia, ela tem resposta para tudo, né? E lá nós encontramos as respostas para tudo. E muitas vezes, aquilo que falamos aos nossos filhos, e a questão da disciplina, disciplinando pela palavra de Deus, muitas vezes é aquilo que eles não gostariam de ouvir. Muitas vezes é aquilo que eles, poxa, mas eu estou agindo assim, mas a palavra de Deus diz de outra forma. O que eu devo fazer? Deve fazer de acordo com o que diz a palavra de Deus. Esse é o nosso ensinamento. Esse é o ensinamento correto. E nós, como igreja, temos que reafirmar esses ensinamentos bíblicos. E se estiver agindo de forma correta, virão as consequências. Se estiver agindo de forma incorreta, virão as consequências. E muitas vezes as consequências serão duras, né? As consequências, elas vão doer, né? Porque
Se eu não estou agindo de forma certa, de acordo com os preceitos bíblicos, as consequências virão e serão duras. Por isso que nós, como igreja, temos que reafirmar os preceitos bíblicos. Quando nós pensamos na família disfuncional e fazemos esse paralelo, a igreja, ela, de fato, ela é essencial, porque ela é essencial para a família. Deus, ele criou antes da igreja a família, a primeira família, Adão e Eva. Então, a família é algo primordial no coração de Deus. E a igreja tem esse papel de fortalecer a família. Então, ela fortalece a família através dos preceitos bíblicos, como o Edson diz. A igreja, ela aperfeiçoa o relacionamento conjugal, porque a igreja trabalha para formar casais fortalecidos, né? Muitas vezes nós nos convertemos adultos, casados já, e perdemos uma parte da infância, muitos que não cresceram na igreja ou no período de namoro, e chegaram na igreja já na fase adulta, casados. Então, a igreja vai ter esse papel também de formação, de mostrar para esse casal, e para nós que já somos cristãos também, como fortalecer marido e mulher. A igreja é quem dá essa base espiritual para os pais. Então, o quão importante é a família estar unida. Nem sempre os filhos vão nos acompanhar, mas o casal precisa estar junto nessa viagem, nessa caminhada. A gente percebe aí, pelas estatísticas, o crescimento absurdo de famílias desestruturadas, né? De famílias de casais que se casam e em pouco tempo estão se separando, a quantidade tremenda de casais divorciados, por falta de aperfeiçoamento, até dentro das nossas igrejas, né, de casais dentro das nossas igrejas se separando por falta do próprio auxílio, né, da presença da igreja na vida desses casais, ou muitas vezes os próprios casais não aceitam a presença da igreja, né, ajudando na vida deles, no relacionamento, enfim. Por isso é importante o aperfeiçoamento, nós como igreja, de agirmos dessa forma. E a igreja derruba as barreiras no lar, né? A igreja, ela quebra as barreiras, né? Você abre o seu coração para deixar que, de fato, a igreja, você sendo igreja e a igreja se fazendo parte do seu lar, com certeza o sucesso virá. Não é isso, essa receita, vamos dizer assim, ela está perfeita, mas a gente sabe que há situações difíceis que vão acontecer. Mesmo com essa receita toda que a gente está vendo aqui, a gente sabe que as situações vão acontecer, terão discussões, terão brigas, mas o padrão tem que continuar, tem que permanecer, que é o ensino bíblico, que é a igreja atuando na vida, no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, a importância disso, porque aí sim nós teremos um crescimento. Nós temos aqui uma última foto linda, que eu vou mandar para vocês depois, tudo aconteceu aí, aconteceram esses problemas aí de conexão, e a gente tem uma foto linda aqui, e nessa foto diz assim, ó, reflexo de família feliz não é a ausência de problema, e sim presença de Deus. É importante que Deus esteja no elo sempre, ali, como fundamento, como principal. Deus, pedra fundamental, né? Deus precisa estar presente na sua família. Deus precisa ser o elo principal da sua família, né? O cordão de 3 dobras, né? Ele precisa ser aquele cordão que não separa o seu lar. Você teve um compromisso de casar e de viver até que a morte nos separe. Esse deve ser o compromisso. Se você tem problemas no seu lar, lembre-se que Deus deve estar presente no seu lar. Eu acho que
Nós, como família, passamos por muitas dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, as coisas não viriam fáceis, não seriam fáceis, em tudo na vida. E pensando na família também, né? As coisas não são fáceis. A gente sabe das dificuldades. Educar os nossos filhos não é uma tarefa fácil, né? Ensinar os nossos filhos, ter o equilíbrio de ensinar, de educar os nossos filhos, não é uma tarefa fácil, mas é possível. Você pode virar e falar assim, mas Cíntia, Edson, Rogério, né, aqui enquanto pastor que está presente, eu tenho feito tudo certo. Eu tenho buscado, eu tenho apresentado, eu tenho orado, eu tenho advertido, eu não tenho sido omisso, eu tenho procurado disciplinar da maneira mais assertiva possível. Ainda assim, tem algumas coisas que não estão fluindo. Não estão acontecendo como eu gostaria que acontecesse, não estão caminhando da forma como Deus gostaria que caminhasse. E nós estamos aqui para dizer para vocês, e o Rogério pode complementar depois, é uma caminhada difícil, mas Deus é quem vai nos honrar no tempo certo também. Então não desanime, continue depositando a sua esperança de uma família funcional diante de Deus, porque é Ele que vai fortalecer. Né? Ele estando presente não vai garantir a ausência do problema, mas Ele vai garantir para a gente a esperança de que aquela situação pode e vai melhorar, que aquele filho pode sim voltar para os caminhos do Senhor, que aquele namoro pode sim ser interrompido, que aquele casal pode sim superar as dificuldades e não optar pelo divórcio. Aquela família pode sim, toda ela, voltar a servir ao Senhor, como é a promessa, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, aquela família que hoje é funcional, seus pais, a liderança da casa está fazendo tudo direitinho, mas ainda assim não está como seria o ideal, não desanime, né? Não desanime. Acho que se a gente abrir o microfone de todo mundo aqui e pedir para citar uma situação, todo mundo vai ter uma situação familiar para apontar. Eu não tenho dúvida disso, porque isso é realidade, né? Nós estamos aqui lutando e remando contra a maré na sociedade que vivemos. E trazer essa aula como uma aula de conflito é porque exatamente é um conflito da vida. Nós queremos uma coisa, nós desejamos o melhor e muitas vezes não temos. Esse é o nosso conflito, enquanto liderança dos nossos lares, né? Eu desejo, mas não tenho plenamente. Mas dia após dia a gente pode chegar mais próximo dessa realidade, né? Rogério, quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Eu acho que a pessoa mais certa aqui é a Sandra, né? Criou 3 filhos aí, uma família linda. Eu só queria deixar um comentário assim, a gente, claro, eu sei que a gente focou mais na questão de pais e filhos, a questão de relacionamento entre marido e mulher é essencial para que essa família seja funcional, né? E um ingrediente importantíssimo é a comunicação, e a gente não consegue ter uma boa educação com os filhos se os pais não estiverem alinhados. Então, essa concordância aí, gente, é algo que a gente precisa realmente buscar. Não é fácil, cada um vem de uma família diferente, de uma educação diferente, e acha que o seu modelo sempre é o melhor. Então, é uma negociação e concessão, né? Então, é aquilo, Deus tem que estar realmente no comando para estar dando essa sabedoria, né? Irmãos, já que eu fui citada aí, né, para desmistificar, não existe família perfeita, graças a Deus, né, os filhos estão servindo ao Senhor, é pela graça dele. E uma vez eu perguntei para o pai do pastor Alan, que é o fundador da nossa igreja, como ele achava que deveria ser criar filhos, ou qual era uma dica dele. Ele falou, só tem uma dica, a gente cria filhos de joelhos. E aquilo eu fiquei pensando, mas só orar?
Eu acho que é tudo, né? A gente primeiro tem que se prostrar ao nosso Deus, primeiro, para que Ele ensine o nosso coração, para que a gente possa ser esse exemplo na casa. Então, todas as vezes que a gente errou aqui em casa, uma coisa que foi muito boa, é que a gente pediu perdão. E até hoje, né? Há pouco tempo atrás eu fiquei sabendo de uma irmã minha que tinha tido uns traumas na infância, e eu fiquei muito tocada, porque eu falei, Deus, como é que eu fui criada com ela e eu não percebi que ela tinha tantos traumas? E aí eu fui perguntar para os meus filhos, será que eu... Só um minutinho, filho, espera um pouquinho só um minutinho. Meu filho está aqui, o mais velho, está me dando tchau. E aí eles falaram assim, mãe, você já pediu perdão na época e depois, e está pedindo de novo. Então, essa questão de você reconhecer, né, e voltar e conversar de novo, para ver se não ficou nada mesmo no coração, isso tem sido uma grande comunicação aqui em casa, né, que a gente erra, e muito, mais do que eu gostaria, mas isso tem sido, assim, essa liberdade, né, de ser transparente, e eles também são transparentes quando erram, né, então, todos nós estamos na mesma caminhada. Mês que vem nós vamos fazer uma live em família. Vou levar todos os meus filhos lá para a gente ter um papo aí, Família em Foco, para a gente contar um pouquinho das experiências em família. Então, logo mais vai ser anunciado aí para a igreja. Mas obrigada pela aula, uma bênção. Eu acho foi, excelente colocação, Sandra. Acho que reconhecer, né? A gente reconhecer as nossas falhas, né? Eu como pai, a gente como mãe, e reconhecer para o filho, ó, eu falhei com você, me perdoa, e vice-versa. Eu acho que tem que partir de nós mesmos, né? O reconhecimento, pedir perdão e estar não armado, né? Totalmente desarmado para qualquer situação, né, em família. Mais alguém quer falar, fazer alguma colocação? A única coisa, Cíntia, é que aí do avesso do que a Sandra falou, né? Deus é tão bom que ainda quando não há oração, nem há Deus, né? Que é o meu caso, nós viemos de uma família que não é cristã desde sempre, né? Só um minutinho, filho. E Deus nos deu a oportunidade da minha família toda ser salva hoje, todos estarem no caminho do Senhor até então. Já vou. Esse é o mais precioso, porque Deus faz independente de nós ainda. Nós temos que orar, temos que fazer o nosso melhor, sim, mas Deus faz independente de qualquer coisa. Né? Então, isso que é o mais precioso. Minha família tinha tudo para dar errado. Meu pai é um doidão. Filho, fica aí, por favor. Eu já volto, por favor. O papai está falando aqui. E minha mãe fugiu lá do Ceará para juntar com ele. E eram dois bem loucos, assim. E Deus nos deu a oportunidade de ter uma família salva hoje. Então é isso. Né? Então é bênção de Deus mesmo. Salomão é muito sábio, né? No provérbio diz, ensina o menino no caminho que deve andar e jamais desviará dele. Né? A gente procura seguir isso. Né? Acho que os nossos ensinamentos têm que ser importantes. Vai ficar ali, ele sabe do caminho que ele tem que seguir. Né? E acho que nós, como pais, devemos, sim, não desistir, ensinar sempre. Ok, acho que é isso, né, gente? Me perdoe, minha internet caiu aqui, por isso que perdeu tudo, me perdoe, mas vai ficar gravadinho, eu vou mandar os dois, para alguém fazer o milagre de virar um. Vai ter um cara lá, é bom, Jonathan. Ele vai ouvir isso depois. Ele é bom. Mas eu vou mandar a apresentação no grupo lá, tá bom? Foi muito bom, olha, é um aprendizado tremendo. Pena que acaba logo, já tá acabando, né, meu? Termina a semana que vem, que pena. Mas tem sido muito bom. Tá? Acho que são assuntos que a gente tem que falar mais, né? Tem que falar mais sobre família, sobre conflitos que acontecem nas nossos lares, né? Nas nossas
tá bom? Vou pedir para o Carlão. Você ora, Carlão? Hoje encerrando, por favor, querido. Oremos então. Vamos orar. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, pela vida do Edson, da Cíntia. Melhor dizendo, Senhor, pelos nossos professores que se colocou à disposição para ensinar a porção da Tua palavra. Estamos gratos a Ti, ó Deus, por estas vidas. Mas também, Deus, eu quero Te agradecer por todos que estão aqui presentes, se colocaram à disposição para aprender, para compartilhar, para ouvir. Tudo, Senhor, tudo é conforme a Tua vontade, o Teu querer. Muitas vezes achamos que as coisas estão fora do controle, mas tudo está sobre o Teu controle. E no Teu tempo, na Sua hora, o Senhor vai tratando cada situação. E eu Te agradeço, Deus, porque hoje eu aprendi mais um pouquinho de como eu devo agir, como eu devo educar, como eu devo reconhecer. E eu sou grato a Ti por tudo, Deus. Obrigado por esta família Horto do IP. Obrigado por este momento que passamos aqui. Eu Te louvo, Deus, e eu Te agradeço por cada irmão presente, por cada família aqui presente, em nome de Jesus. Amém.